40 dias. Como o seu gosto se encarde. Qualidade, variedade e ofertas de montão. Com o preço gostosão. Yes! Nicolini, super com você. Nicolini, Sou eu. Nicolini, super com você. Atenção, rede de supermercados Nicolini para o top de 5 segundos. Podcast do Gostosão. Oferecimento Ambev e Clube Nicolini. Oi, gente, bem-vindos a mais um podcast do Gostosão. E talvez seja uma surpresa para vocês me ver aqui como apresentadora. Mas isso faz todo sentido porque hoje o nosso entrevistado também está sendo entrevistado de surpresa. E para quem não pegou no ar, Frango, conta aí quem é. É isso mesmo, Marcele. Nosso convidado é mais que especial. E eu vou ficar até emocionado aqui se eu falar muito dele. É o meu grande amigo Cláudio Falcão. Aí está. Eu Eu vou esperar que passem os aplausos, enfim. Mas me pegaram bem de surpresa, né? Mas tá bem. Inclusive, aqui. gravamos essa surpresa. Pois, este é o meu medo. Estamos às ordens. Perguntem, façam o que quiserem. Sou um boneco nas mãos de vocês. Isso aí, então, Falcão, vamos começar por este... Do começo. Do começo, né? É sempre Falcão é nome, é apelido, é um nome artístico. É nome. Aliás, sobrenome, né? Meu nome, pra quem não sabe, Cláudio Corrêa Falcão de Azevedo. E, por algum motivo, desconfio que por causa do Paulo Roberto, que não é meu parente. Mas foi enfim, uma é inspiração. claro, o jogador Paulo Roberto Falcão deu, digamos, uma ênfase extra ao nome. E aí começaram, no meu meio de atuação profissional, digamos assim, antes desse mundo aqui, que era na veterinária, no mundo da produção rural, começaram a me chamar de Falcão. E bueno, apelido tu não pode brigar e nem... É aí que pega. É claro. Quando não gosta. Tá, me pegou. chame do que quiser. E aí começaram a chamar e acabou pegando. E depois, quando eu comecei como chargista do extinto Jornal Correio do Sul, o jornal estava num processo, digamos, eu ia dizer uma fase, mas não, era um processo de remodelação, do seu layout, de tudo. O consultor, que era o Tacho, trabalhava no Correio do Povo, foi apresentado para ele. Eu faço a charge, enfim, olhou, não, trabalho bom, enfim. E tu assina Cláudio, né? Que coisa mais sem graça. Eu me lembrei da minha própria mãe que me deu esse nome. E, bueno, mas não falei nada para ele. Tu não tem um apelido, alguma coisa? Eu digo, o pessoal me chama de Falcão. Aí é Falcão. E, aí sim, aí pegou de fato. E, bueno, Falcão. Resumindo, Oi. então, tudo. Nome, sobrenome, apelido e nome artístico. E nome artístico. Respondendo a pergunta, ótimo. E quem é o Cláudio no off? Quando ninguém está vendo, né? Na vida pessoal, assim. Eu sou uma pobre criaturinha indefesa. Os teus gostos, paixões. Bueno, Marcele, como eu posso dizer? Eu sou veterinário, para quem não sabe. E me considero ainda um produtor rural. Então, a minha vida eu construí ela tijolinho por tijolinho desde criança, no sentido de me dedicar ao mundo rural. Por 1000 razões que não vem ao caso, acabei no mundo da comunicação. Foi bom, tá bem? Então, não faço objeção nenhuma. Comunicador por instinto. É, isso. É o princípio do carretão ladeira abaixo. Me empurraram e eu fui. E ninguém atacou, bueno. Mas no fundo, eu moro numa chácara. Crio ovelha, crio cabrito. Tenho um burro, uma mula, 2 éguas. Calma que já a gente vai chegar aí nessa É, parte. bueno. Então, quem é o Cláudio Falcão? Um chacreiro. E tô louco, contente, feliz, realizado.
a carreira de comunicador, tu já nos deu aí um spoiler que te empurraram e tu foi ladeira abaixo, né? Pois, Como é que claro. foi essa empurrada? Quem empurrou? Como é que foi? Qual foi teu primeiro trabalho? Como que isso foi acontecendo? Basicamente, 3 pessoas. Primeiro, no mundo da charge, foi alguma estrela anônima me assoprou para a diretoria do Correio do Sul na época. Na época era gerido pelo Lalavo, Luiz Olavo Zamburi, e o Higino era o editor, enfim. Depois, em seguidinha, veio o Lima, Ernesto Lima, falecido. E me convidaram para ser o chargista. Nunca tinha trabalhado. Já mas, ia perguntar, nunca tinha feito. sabe aquela história? Toda criança, na fase escolar, faz os seus desenhos, né? Eu também fazia os meus, só que os meus eram um pouquinho mais elaborados que os dos colegas. Aí, vai dizer, pô, o cara é veterinário, mas no tempo escolar, eu sou do tempo que havia o ginásio e científico, coisa que tu não conhece. Eu fazia o jornalzinho da aula, claro, eu e outros colegas, né? Mas eu, digamos, como não havia fotografia, eu era o ilustrador, então, feito assim, arranca a folha do caderno, Sim. tira a rebarba e grampeia. Não teve uma história profissional antes, mas a gente percebe, então, que Aquilo Que já teve. Tava um pouco no sangue, até porque se eu sim. te mostrar os meus desenhos do tempo do colégio, tu vai ver que nem sendo empurrada a ladeira abaixo eu não ia conseguir. Poderia chorar. Exatamente. Pois é, então, aí as pessoas, os colegas gostavam. E já nessa época fazia alguma caricatura, enfim. E tem alguns colegas muito queridos que guardam isso na esperança de que valha milhões no dia que eu ficar famoso, coitado dele. Ah, a esperança é a última que morre. E, bueno, na fase universitária, isso de certa forma se elaborou um pouquinho mais. Aí depois trabalhei, posso dizer assim, em política classista, nessas reuniões chatíssimas dos órgãos de representação, ficam falando às vezes assuntos tediosos que não me chamavam a atenção, eu ficava fazendo caricatura. Desenhando. E aquilo virava zorra no final das coisas, né? Bueno, alguém então que tinha essa memória assoprou para o jornal Correio do Sul e fui chamado pelo Lalava e pelo Higino. E não é que eu fizesse um pequeno teste, mas eu desenhei uma coisa aí pra gente ver. Eu desenhei, tá pronto, aprovado. E comecei. Pra minha absoluta surpresa, comecei a ser reconhecido. Mas olha, eu estudei meu filho, ele é muito afetivo, Paulozinho. Eu estudei bastante, me considerava sempre um bom aluno, mas nunca tive um grande destaque, assim, Falcão, um grande veterinário, nada, mas alguns nem sabiam que eu era Sim. veterinário. Mas bastou eu começar a desenhar essas tonterias no jornal, as pessoas começaram a me conhecer. Eu digo, mas se eu soubesse, teria começado antes, né? Um caminho, para mim, bem mais fácil, mas não menos compensador. São coisas altamente compensadoras, mas em âmbitos diferentes. Diferente. E como tu te sente sendo, né, e conhecido e reconhecido por várias gerações? Quem disser que não gosta disso, não posso dizer que esteja mentindo, mas não está enxergando a plenitude da realidade. É bom. Tá na essência do ser humano, de todo mundo quer ser amado, né? Claro. E se tu faz algo despretensiosamente e honestamente, e as pessoas gostam, e vem te dar tapinha nas costas, e a gente conseguir que as pessoas riam, acho que não existe recompensa maior. Além do salário, lógico. Mas é altamente compensador. Como tu começou, então, na Rede Nicolini? Bueno, por honra e graça do pessoal da Agência Estratégia. Muito em especial ao João Batista Benfica e ao Chiquinho Delgado. E resolveram criar o tal do Repórter Gostosão. Inicialmente não era eu. Eu não me lembro do nome do moço. Mas era uma atuação
bem mais reduzida. Se resumia ao rádio e o menino não durou muito. E aí me colocaram nessa. Jesus amado, e o que eu vou dizer? E eu não sabia, mas, claro, a gente tendo bons condutores, a gente chega lá, né? E ajuda que se não for muito burro. Por sorte, eu não sou tão burro assim. E, bueno, e a coisa foi evoluindo, aí já passou para um pouco mais de vídeo, e aí eu não recordo, essa criatura foi criada, não sei se junto ou se já havia o frango, mas com menor atuação. E aí começou a haver uma interação do repórter gostosão, Sim. passou a se chamar, com o Com o frango gostosão. Falcão, conta aí como foi que a gente se conheceu. Vamos ver se tu lembra. Pois, meu filho, o tio não lembra, o tio tá velho. Eu não tenho a exata noção do tempo. O Selmo pode ser que tenha. O Batista, forçosamente, tem. Mas, enfim, quando eu me dou conta da vida, eu já estava fazendo propaganda do Nicolini junto com essa criatura. Falcão, já são tantos anos aí de rede Nicolini, acredito que tu tenhas muitas histórias pra contar, mas seria alguma, assim, que tu pudesse nos contar hoje? Rapidinho. Ou engraçada, ou Curiosa, né? curiosa, exato. Tenho algumas histórias, no mínimo curiosas, né? É sempre difícil para mim avaliar o alcance da propaganda. Para mim, sempre, apesar de estar há bastante tempo, sempre é uma coisa nova. Então, eu viajando pelo Uruguai, na capital, Montevidéu, numa fila, comprando passagem do Buquebus, alguém passou por mim e falaram entre eles: olha, o cara do Nicolini. Eu, what? Cara, pra mim foi assim, meu Deus, eu sou conhecido internacionalmente e, claro, levando o nome da empresa Nicolini para mais longe. De repente, Patrick está nos escutando, pode abrir uma filial em Montevidéu, né? E a gente vai fazer propaganda lá. Legal. E também aí perto de Taquarembó, indo para Pátria Gaúcha, fui parado na barreira biosanitária, caminho, enfim, e o sujeito abriu a caçamba da caminhonete e me olhou com um ar meio curioso e perguntou: você não é o que faz a propaganda no Nicolini? Eu, sim, senhor. Pode, fechou a tampa, pode seguir. Foi um carteiraço que tu nem pediu. Trabalhar no Nicolini também é uma Abre espécie portas. de salvo-conduto. Bueno, isso é algumas, né? Legal. Ok, voltando então pro off, tá? Você já falou um pouquinho, né, da tua vida no campo e tudo mais. Como que é morar no campo? Como que é a tua relação, né, com os animais? Uau! Eu pelo menos levo muito a sério. Quando a gente se forma, em todas as profissões existe o juramento, né, no dia da formatura. Mas eu levo muito, muito a sério o meu juramento do dia da formatura. De cuidar, não com o sacrifício da própria vida, mas com todo o meu esforço, cuidar dos animais. Isso não quer dizer que eu não possa matá-los e comê-los. São duas coisas bem diferentes, né? Bueno. Com os outros animais, eu não sei. Mas comigo é amizade pura. O frango se sente seguro do teu lado. Não confia muito, meu amor. Então, é compensador. É altamente compensador. É muito além do plano material, assim, de dizer, eu cuido e trato dos animais, porque eu vou vendê-los e vou ficar muito rico. Não, mas... Uau, é quase uma família. Pra mim, pelo menos, né? Que espetáculo. É. E é um... Confesso que quase me emociona. Verdade. Enfim, se quiserem cortar, pode cortar. É verdade, gente. Eu achei que ele tava brincando, ele Não, brinca não. tanto. Meu amigo, a tua emoção em relação aos animais é muito bonita e nos dá muito orgulho. Falcão, como que tu lida com a era digital? Porque Malíssimo. Antes de mais nada, malíssimo.
pegou toda essa chegada da era digital, né? Sim, eu às vezes me sinto, vamos fazer assim, século XV, século XVI, a indiada parada na beira da praia, de repente olhava pro mar e vinha aquelas caravelas, e vão chegando, e vão chegando, e vão chegando, e de repente homens brancos, barbudos, capacete metálico, espada, uns troços absurdos. Algo mais ou menos assim eu me sinto com este avanço da informática. Tem uma geração também agora que vem uma pegada low profile, que é... Não que não tenha... Não que não tenha rede social, mas abastece pouco, usa pouco. Pouco ativo nesse Exato. Uhum. E eu acho que é isso, equilíbrio, né? A gente vem... Sem dúvida. Teve a geração do boom, muita gente também, né? Tu falou, tem uma parte negativa também a rede social, Claro, então... claro. Porque teve uma onda muito forte de comparação, depressão em função da rede social. Então eu acho que hoje a gente também vive uma era tentando conscientizar mais, né? Desse consumo consciente da internet. Enfim. Sim. Eu imagino, inclusive, por estar falando contigo, e tu és extremamente ativa nisso, e o teu trabalho é alicerçado grandemente nas redes sociais. Que bom. Mas eu gosto de... Isso aí, eu pariu a cabrita, e as cabritas quase todas têm nome, e eu vou lá e seguro o cabritinho. Gosto. Eu prefiro coisas assim. Falcão, estamos nos encaminhando então para o final da nossa entrevista, mas antes de chegar ao nosso final, ping-pong já tradicional aqui no podcast, o Gostosão, que tu sabe bem. Eu erro da bolinha. Eu queria saber se é possível tu nos explicar o que tu fala rapidérrimo no final das chamadas. Se tu pode falar um pouquinho mais devagar para que a gente possa compreender. Que engraçado isso, porque muita gente me pergunta, sabe? Eu tive um professor, eu estudei em colégio de padre, e está vivo ainda, padre Lino Fistarol, está morando em Santa Catarina. E ele tinha umas sacadas assim, imagina, tempo de colégio, depois de um certo tempo que passou a ser misto, mas quando eu iniciei era colégio só guri, imagina. Ele batia com a mão na mesa e falava essa frase encaixando, é uma frase que tu encaixa em qualquer assunto. E ele falava rapidamente que tem que dar certo. Que exatamente a mesma frase que tu usa. Exatamente, porque eu decorei. Se Deus Nosso Senhor Jesus... Bem na lenta. Se Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial de todas as criaturas que se arrastam sobre a superfície da terra... Aí tu encaixa... Porque tem o C na frente, né? Sim. Partícula apassivadora, ele era professor do português. Então, tu encaixa isso. Então, nós voltaremos amanhã. Se Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, doutor... E isso chama a atenção das pessoas. Não tanto pelo conteúdo, senão pela velocidade. Pela curiosidade de saber o que tá falando tão rápido. Que reza é essa? Não é uma reza. Aliás, é até uma coisa quase profana. As criaturas que se arrastam sobre a... Mas enfim, ele dizia isso. E dava certo, a gente parava a esculhambação para prestar atenção. Também não deixa de ser mais uma marca registrada tua. Claro, cito a fonte. Padre Lino Fistarol. Como um bom jornalista, cito a fonte. Falcão, então vamos para o nosso ping-pong final. Não pode ser tênis? Um pouquinho mais. Fica à vontade para dar uma explanada. E tem que ser rapidinho porque o tempo está esgotando? E a ideia do ping-pong é essa resposta mais objetiva, sim. Mas se alguma tu precisar explicar, fica à vontade. Okay. É porque eu sou extenso. Vamos lá, então. Um lugar preferido? Campo. Um momento preferido do dia. Momento preferido do dia. Bueno, com o bigode desse jeito, de boina, bombacha, faca na cintura. Madrugada. Tomar mate de madrugada, pra mim, é um momento mágico. Absolutamente mágico. Quando tu fala madrugada, que horas? 5 e pouco. É a hora que as pessoas estão voltando, muitas vezes. Mas, enfim, a vida de campo é assim. Um momento inesquecível da tua vida. Vão me fazer chorar de novo?
Tive vários. Da vida profissional. Porque, claro, da vida como um todo, quando nasceu meu filho, evidentemente, momento inesquecível. Mas da vida profissional, e me perdoem se eu chorar de novo, mas enfim, faz parte. Professora Adelaide Anversa. Ela não está viva, mas eu estou dando um tchauzinho para os familiares se estiverem assistindo. E ela me conhecia, me chamava de Claudinho, coisa e tal. Tinha sido minha professora no Colégio Silveira Martins por algum momento. E ela tinha, não sei porquê, um carinho por mim e eu por ela. Era uma pessoa dulcíssima. E ela ficou viúva, o seu Carlinhos Anversa faleceu, enfim. E um dia, ela era responsável, não sei se na tua vida jornalística, a estátua do Silveira Martins, no dia do aniversário do Silveira Martins, sempre alguém depositava uma coroa de flores na estátua. E após muitos anos, ela se revelou. Era a professora Adelaide que mandava botar uma coroa de flores para o Silveira Martins. Bueno, após um bom período de viuvez, um dia me encontrei com ela em algum momento. E... deixa eu tomar... Tem que chorar, né? Vou tentar falar rápido para a emoção não atrapalhar. Encontrei com ela em algum lugar e ela disse que eu tinha feito ela sorrir de novo. Deu. Então eu vou chorar. Um pensamento importante para a vida. Bom, um momento importante. Não. Um pensamento importante. Uau. Duvidar sempre. Enquanto existir o menor indício de dúvida, não tome qualquer coisa como verdade. Pensamento cartesiano. Sou cartesiano por absoluta convicção. René Descartes, ou Renatus Cartesius, era o nome que usavam em latim. Que bonito, viu? Falcão também é cultura. Chique. Um sonho realizado? Um sonho realizado? Ter ido a Machu Picchu. Legal. Era bacana. E ainda tá de pé o negócio. Um sonho a realizar? Sonhos a realizar. Pô! Agora, proximamente, vou à Patagônia, que me falta aí. Tenho que ir na Austrália também. Eu ia dizer antes de morrer. É bueno. E na Espanha, não posso morrer sem ir na Espanha. E bueno. E alguns outros sonhos vão aparecendo, né, aos poucos. Mas de imediato, para te satisfazer, esses já tá bom. Um supermercado? Nicolini, sem sombra de dúvida, 100% Nicolini. Aliás, tenho que fazer justiça, porque a gente começa a se envolver com jornalismo e pega esse apreço pela verdade, né? Eu não faço simplesmente um trabalho de propaganda para o Nicolini. Eu admiro a empresa Nicolini. E estou falando isso... Tem uma Bíblia para botar a mão em cima, que nem filme de norte-americano. Tenho realmente admiração pelos colaboradores. Os parentes vêm do Uruguai e gostam de comprar no Nicolini porque todos os colaboradores são bem treinados, são educados e eles não conhecem isso. Nem em Bagé, muito menos no Uruguai. E bueno, eu sou bem tratado da superestrutura, da Nona, do Patrick, do Valdir. Eu disse para ele que eu vou ser filho dele e você, a papelada já está toda em ordem. E, enfim, passando por todo o quadro de gerentes operacionais. Enfim, tenho apreço pela Rede Nicolini e gosto muito de fazer a propaganda deles. 100% Nicolini. Um frango? Meu amor, tu acha que eu vou te trair com qualquer uma galinha aventureira? Não, frango é tu e mais ninguém. O frango de colina.
Falcão, então muito obrigada. Não há que Foi agradecer. um prazer conversar contigo, Uma conhecer um surpresa pouquinho grande, mais né? do Cláudio, também no off. Pois, Saber que é um cara Sabe, emotivo, sou emotivo. emocionado. absolutamente emotivo. Que legal. Mas dá pra levar. Já passei dos 60 anos e não morri do coração, então... Muito obrigada. Gostei de verdade de conhecer um pouquinho mais de que ti. bom, Agradeço que bom. todo mundo também que esteve com a gente hoje aqui no podcast O Gostosão. Agradeço também o nosso frango. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo podcast do Gostosão. Olá! Ui. Surpresa! Ei, Falcão, tudo bem? Tenho uma notícia pra te dar. Que armação é essa? Hoje, tu é o nosso convidado de surpresa. Pra onde? Hoje eu não vim ser entrevistada, hoje eu vim pra te entrevistar. Uau, Bora? agora vai pegar, hein? Uma aguinha, por favor. A gotinha de coramina. Topa? Topo. Inverter os papéis? Ser um Vamos lá, entrevistado então. do dia? Bora? Meu Deus do céu, onde é que eu fico?